Fala pessoal, Francisco do Flow Sistema mais uma vez. Hoje eu vou fazer um vídeo explicando algumas coisas que acontecem quando se treina sistema rápido, tá? Muito comum da gente ter que desacelerar os vídeos por não entender o que está acontecendo. Aqui a gente vê, o cara tá tentando acertar o outro com bastão, né? A gente vê que realmente ele tá indo na altura da cabeça, o que é perigosíssimo. Isso daqui já é uma coisa que é mais voltada para o exército mesmo, né? Mas percebe-se que ele tá tentando acertar a cabeça do outro cara e outro certinho, ele tá escapando para o lugar onde não tem um bastão e ao mesmo tempo protegendo a cabeça dele com a mão, né? Ele não tá só tirando a cabeça. Caso ele erre um pouco, tem o braço ali para fazer uma gordura. E a gente vê duas outras coisas, né? Primeiro que o bastão que o cara tá usando é realmente um bastão pesado, e a segunda é que se acertar isso, vai ser um dano muito grande. Movimentação excelente, a gente vê como o cara é relaxado. Ali por que o cara caiu? Dá para perceber que ele segura esse braço, né? Às vezes ele tentou dar um agarrão ou qualquer coisa do gênero. Ele primeiro pega esse braço que está conectado com ele, eu não sei se o cara tentou dar um soco ou coisa assim, deixa eu ver de novo. Ele usa esse braço para abrir a guarda da pessoa. Assim que o cara abre, ele dá dois golpes. Você pode ver que ele bate primeiro, dá um soco aqui, talvez eu tenha até que desacelerar. Ele dá um soco mais ou menos nessa região aqui do pescoço, né? Isso já quebra a postura do oponente. Aí o segundo golpe é muito mais para guiar o cara para o chão do que realmente para machucar. Vamos ver aqui. Um impacto, dois. Isso. O primeiro impacto foi o que realmente pegou. Ele abre a mão do cara, bate mais ou menos nessa região, e aí o segundo é simplesmente para guiar o cara para o chão, tá? Aí só um volume grande de coisas, né? Esse tipo de coisa, tá? De pisar na cabeça quando a pessoa tá no chão, que nem isso daqui, vamos lembrar que aí tem escolas diferentes, né? Esse cara aqui provavelmente tá vindo do Spetsnaz. Então, pisar na cabeça de alguém, quando você tá em guerra, é um contexto. Para pessoas civis que nem a gente, né? A chance de ter uma câmera te filmando e você ir pra cadeia, por isso, é alta. Existe. Então, não é uma coisa que eu recomendo. Mas, de novo, isso daqui é uma escola que me parece está sendo mais voltada para o exército, tá? Coisa que pra gente da escola do Vladimir, do Ryabko, é mais voltado para civil, pelo menos da forma como ensinaram pra gente. É um volume de impacto grande, né, aqui. Você pode ver que ele realmente... 1, 2, 3. Uma coisa só que eu não gosto muito da forma como esse cara lida. 1, 2, 3. Ele muitas vezes finta. Isso foi excelente. Por que o cara caiu aqui? Ele primeiro defende com a mão esquerda, né? Desvia a faca do corpo dele. Com a mão direita ele pega, põe a mão no rosto da pessoa, ele não empurra, tá? Ele primeiro roda o corpo, a cabeça do cara para cima. Ao fazer isso, ele está tentando simplesmente desalinhar o quadril com o tronco. Enquanto o cara tá com o quadril e o tronco dele alinhado, ele tem postura. Ele, através da cabeça, puxa para desalinhar. Viu? Desalinhou o tronco e o quadril. No momento que a pessoa chega nessa posição, agora é fácil de empurrar ela para o chão. Ela não tem quase nada de resistência para ela simplesmente cair. Isso, ele mantém uma chave ali, excelente. Então você vê que ele manteve o contato. Muito bom. Vamos ver um pouquinho mais rápido, né? E já mantém a chave. Isso daqui é excelente também que ele fez. Ele fez uma ideia bem parecida com o anterior. Ele também quebra a postura da pessoa através da cabeça, né? Ele levanta a cabeça da pessoa e depois quebra a postura dela. Só que percebe que dessa vez ele faz isso, ao invés de fazer com a mão, ele faz com o cotovelo, que é uma coisa bem versátil, né? O sistema é conhecido por usar várias partes do corpo diferentes. Então presta atenção, ele usa o cotovelo dessa vez para levantar e desalinhar o tronco do quadril da pessoa. Em seguida é só arremessar a pessoa para o chão.
Vamos lembrar que isso daqui não é tatame, tá? Ele está arremessando o cara num concreto duro, o que aumenta a necessidade da pessoa de se preocupar com o impacto, né? O chão duro machuca mais do que um tatame, não sei se isso é claro para todo mundo. Uma vez que o cara cai, esse soco realmente é isso, né? Uma coisa um pouco mais voltada para a guerra. Impacto com o cotovelo. Tranquilo, né? Ele pega aqui. Esse tipo de coisa aqui é interessante que ele fez, tá? Quando a pessoa segura ele pelas costas, aqui, quando ele faz esse movimento de rotação, é importante frisar que ele não está telegrafando o movimento, tá? Se ele estivesse fazendo esse movimento através do ombro, né? Puxando o ombro, se mexendo através daqui, a outra pessoa perceberia e teria uma reação. Pode perceber que quando ele se mexe, o ombro dele fica no lugar. E a mão dele, ele também não sobe. Então ele está fazendo duas coisas. Ele não está telegrafando através do ombro, ele também não está telegrafando através dos movimentos dele. Está se mexendo de forma bem natural, fluida. Uma coisa que também faz esse movimento ficar mais imperceptível é o seguinte, quando ele mexe a mão dele por esse espaço aqui embaixo, pode perceber que ele mexe a mão dele baixa. Como ele já está perto da pessoa, o campo de visão da pessoa é mais ou menos de uns 60 graus, tá? Então vem para cá. Quando ele começa a se mexer, essa mão, como ele está bem perto, passa rapidamente pelo ponto cego do cara. Então ele não está telegrafando através do ombro e está usando a mão em ponto cego. Esses são os dois tópicos que fazem com que o movimento do sistema fique extremamente eficiente e eficaz, tá? A pessoa não tem como se defender, porque realmente é uma coisa... Tem muita gente que fala de movimentos invisíveis do sistema. Eu não gosto muito desse termo de invisível, porque a gente está vendo o que está acontecendo, né? É imperceptível, na minha opinião, porque para aquela pessoa ali, ele não vê, porque foi usado em ponto cego e não telegrafou. Aí é a mesma coisa, ele pega a região da cabeça, usa para quebrar a estrutura da pessoa e arremessa a pessoa no chão. Foque. Mesma coisa dos outros movimentos. Aí, soco no chão. O cara dobrou ali, né? Agora ele tá lidando com um chute. Esse cara é muito bom, tá, gente? Eu não acho que ele é nível um mestre. Ó, esse tipo de coisa aqui é o tipo de coisa que dá cadeia, tá? A pessoa no chão, você vai e pisa na cabeça. Ele tá fazendo uma demonstração, só que assim, tem que lembrar que tem necessidades diferentes. Ele talvez tenha sido treinado para ir pra guerra mesmo. Então ele é um tipo de sistema voltado para isso. Não necessariamente é o que a gente busca aqui como civil do Brasil, né? Defesa pessoal. A gente não quer ir pra cadeia se defendendo. Tem um pessoal que fala uma coisa legal, eles falam assim, você não pode terminar um problema com um problema maior. Então a pessoa te ataca e você vai pra cadeia porque ela te atacou. Não faz muito sentido, né? Porém, para um contexto de guerra, as necessidades são diferentes. Talvez ele tenha sido treinado para um contexto diferente do que o que a gente busca. Volume de impacto muito grande. Isso daqui eu não gostei muito, tá, galera? Do que ele fez. É o seguinte, vou desacelerar um pouquinho para vocês. No sistema a gente não finta, a gente não tem essa ideia de toquinho, tá? Isso é uma coisa que está errada. A gente geralmente faz o quê? A gente desacelera, soca mais devagar, com mais precisão, mas acerta. Porque é importante, ao dar o soco, perceber qual que é o movimento que o corpo da pessoa, como o corpo da pessoa reage. Se você só finge que encosta, você não está entendendo a biomecânica da reação da pessoa. Ele, de forma geral, não faz isso, mas nessa situação ele fez. Ó, ele encosta algumas vezes, tá? Ele fintou. Tudo bem, mas eu não acho que isso é um nível muito alto de sistema. O cara é excelente, tá? Ele tá lidando com um estímulo muito violento rápido. Também é difícil. Não tô falando que é fácil nem nada do gênero, porém
é um pouquinho mais fácil. Temos que lembrar que o outro cara tá de capacete, tá? Então ele não precisa ser tão preciso. Agora, você socar nessa velocidade, a pessoa sem capacete, você sem bandagem, sem luva, e você conseguir ainda ser preciso bastante para, no caso, não machucar demais o parceiro de treino, aí que é um nível de maestria muito alto, tá? Realmente é muito mais difícil você conseguir socar rápido, forte, sem machucar, do que rápido, forte em qualquer lugar, a pessoa com capacete você nem encosta, tá bom? Por isso que geralmente a gente treina devagar, a gente está querendo criar essa sensibilidade. Realmente, aí para defesa pessoal, se precisar, aí não, aí faz rápido, não precisa ser tão preciso, porque você não está mais se preocupando tanto em não machucar a pessoa. Mas é muito mais difícil você treinar para não machucar do que você treinar para machucar, por incrível que pareça, tá? Tuc, tuc, tuc. Aqui também eu vejo que ele deve vir de uma escola diferente de sistema, tá? Do que a que eu fui treinado. A que eu fui treinado é do Vladimir Vasiliev e Mikhail Ryabko. Que uma das ideias é a seguinte: conexão. Uma vez que a gente encosta na pessoa, seja por soco, seja ele vindo atacar a gente, seja o que for, uma vez que tem contato corpo com corpo, a gente se esforça para não deixar isso escapar. Então a gente gruda, essa sensação mesmo de cola, sabe? A pessoa estica o soco e quando volta você já tá lá grudado. Aqui a gente pode ver que ele não faz isso, tá? Ele mantém uma distância, o cara soca, ele tuc, impacto e se mantém longe. Agora já conectou um pouco mais. Isso seria um pouco mais parecido com o que eu estava me referindo. Essa quebra de braço, acho excelente, é uma coisa criativa, tá? Ele não tá pegando o braço e se jogando no chão para pegar um armlock. Ele tá de pé mesmo, faz essa quebra, se ele precisasse, daria um tranco e seguiria a vida dele. Poderia continuar batalhando contra mais de uma pessoa, tá? Essa é a vantagem de quebrar quebras dinâmicas, que a gente chama em sistema, tá? Ao invés de parar o seu movimento e travar numa posição para fazer a quebra, você faz a quebra enquanto você ainda está se mexendo. O cara é muito bom, ele tá lidando com estímulos rápidos, né? A gente vê que realmente tá se defendendo. De novo, essas pisadas na cabeça, a gente aqui temos que lembrar que a gente não tá em guerra, né? Você faz isso, a gente não tá num filme, existe uma chance alta de você ir pra cadeia. Então, necessidades diferentes. Tá bom, galera? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Francisco do Flow System mais uma vez. Te vejo no próximo. Valeu!